certo? Ok, tá gravando então. Boa tarde a todo mundo. Como é que vocês estão? Que saudade, né? Faz tempo que a gente não se vê, que a gente não se fala. Tá? Mas a gente vai agora ter essa aula síncrona. Era para nós ter tido uma aula síncrona no dia 11, mas eu tive que fazer uma viagem para resolver algumas coisas e aí não deu, tá? Mas então agora a gente tem a nossa aula síncrona hoje. Depois a gente vai ter a nossa aula síncrona no dia 9 de outubro e depois no dia 23 de outubro, tá? Que aí, então, até o período que a gente tem de aula remota, né? Depois, provavelmente, a gente vai voltar para a aula presencial num modelo estipulado pelo governo, onde vai ter, obedecer o protocolo, enfim, né, os protocolos de segurança do Covid. Então, até dia 28 de outubro é fato e certo que a gente tem aula remota, e aí a gente vai dividir em aula síncrona e aula assíncrona, tá? Eu vou deixar para vocês hoje, né? Eu vou postar o vídeo da nossa aula de hoje, depois, e vou postar ainda um vídeo que vai complementar a aula número 2 da aula do dia 11 de setembro, onde eu vou explicar o conteúdo de Mesopotâmia para vocês, tá? Eu vou postar no YouTube, e aí depois eu posto lá no Classroom, e daí vocês assistem o vídeo e marcam como concluído, certo? Então, vocês têm duas atividades hoje, além de participar da web de agora, vocês também têm que assistir o videozinho que eu vou disponibilizar lá na aula de setembro, aula número 2, tá? Se vocês olharem no Classroom, vocês têm a aula de setembro número 1 e a número 3. E aí hoje, depois, eu posto a nossa aula número 2, com o vídeo da Mesopotâmia, e a nossa aula número 4, que é essa webconferência que a gente está fazendo agora, certo? Então, pessoal, eu vou iniciar a apresentação agora de alguns slides e aí eu não vou ter acesso ao chat. As dúvidas que vocês tiverem e quiserem me perguntar, vocês podem colocar no chat que depois eu visualizo, certo? Então, agora eu vou iniciar aqui a nossa apresentação. Tá? Já vou abrir aqui. Ok. Certo. Então, a gente vai iniciar hoje o nosso conteúdo de hebreus, fenícios e persas, tá? A gente viu outros povos da Mesopotâmia na aula do dia 4 de setembro e depois também na aula do dia 11, né, que eu vou fazer o vídeo para vocês. E aí, então, a gente vai ver agora outros povos que foram surgindo posterior a esses povos na Mesopotâmia, naquela parte do chamado Crescente Fértil, tá? Por que a gente tem que estudar essas histórias desses povos, pessoal? A gente tem que ver que muitos desses povos eles deixaram alguns resquícios culturais para a nossa sociedade hoje. Então é bem interessante que a gente saiba, né, o nosso passado para entender o porquê que a gente vive dessa maneira hoje, por que a gente tem certos costumes, por que a gente tem, né, um alfabeto formado, que é um exemplo muito claro, né, dos fenícios, por exemplo. A gente também tem que ver as relações comerciais, como é que foram estabelecidas e assim por diante, tá? Então é importante que a gente estude o passado para entender por que a gente se organiza dessa maneira hoje, tá? Então, os hebreus, vamos iniciar com o povo dos hebreus, que é o povo mais extenso, assim, que eu digo, de história, porque existem muitos relatos sobre esses povos, sobre esse povo hebraico, tá? Então, os hebreus, eles surgiram por volta de 2.000 anos antes de Cristo, e a região onde eles se desenvolveram foi a Palestina, tá? Palestina, ela fica às margens do Rio Jordão, e o significado desse povo é o povo do outro lado do rio, tá? Ou seja, é um povo que vivia às margens do rio, né, Jordão, no outro lado. Então, os hebreus eles têm essa nomenclatura devido, né, à posição geográfica deles, tá? A história dos hebreus, pessoal, a gente não tem assim como o Egito, por exemplo, que a gente tem vários resquícios arqueológicos de sarcófagos, túmulos, escritas, desenhos, a gente não tem esses registros, né? Muitos registros se perderam no mundo, a gente não tem. Os únicos registros da civilização hebraica que a gente tem estão presentes na Bíblia. Então, os hebreus eles são sempre associados à religião porque eles estão extremamente e diretamente ligados à religião cristã. O pessoal que faz catequese ou que fez catequese, que participa da religião, né, católica, eu vou falar algumas coisas que vão identificar, né, por exemplo, os 10 mandamentos, a questão de Moisés, então, tudo isso, aquela divisão do Mar Vermelho, enfim, tudo isso é escrito de acordo com a religião hebraica, tá? Com a sociedade hebraica, desculpa. Então, ela está fortemente ligada à religião católica, tá? Outro fator muito interessante é que a história dos hebreus ela está sendo contada na Bíblia.
ou seja, a Bíblia conta nos traz muitas informações sobre essa sociedade. Tá? Então, as maiores fontes de estudo que a gente tem dos hebreus, infelizmente, não são fontes presentes que a gente tem hoje, fontes arqueológicas, por exemplo, mas são fontes vindas da Bíblia. Tá? Então, a Bíblia Sagrada, da região católica, é o maior livro de referência para a sociedade hebraica que a gente tem, tá? Quando a gente quer estudar. Então, falando da religião dos hebreus, a gente vai destacar a questão desse povo ser um povo monoteísta. O que isso quer dizer? Eles acreditavam em um só Deus. Ao contrário de todas as outras povos e todos os outros as outras culturas da Mesopotâmia, do Egito, a gente vai ter todos eles politeístas. Muitos acreditavam nas forças do bem e do mal, ou em animais, ou até mesmo na Grécia, por exemplo, que a gente tem mais lá na frente, que a gente tem, né, toda a questão mitológica, né, dos deuses, enfim. Então, a maioria das sociedades, não todas porque os hebreus não eram, mas a maioria das sociedades, elas eram politeístas, ou seja, elas acreditavam em 2 ou mais deuses. E os hebreus, eles eram os diferentes. Foi o primeiro povo a cultuar um só Deus. Né? Então, eles eram monoteístas e isso difere muito eles dos outros povos. Então, por isso que a gente dá bastante ênfase aos hebreus, além da história deles estar sendo contada na Bíblia Sagrada, a gente também dá ênfase a eles, tem bastante informação, pela questão deles se tornarem tão diferentes dos outros povos e acreditarem em um só Deus. Tá? Então, a história dos hebreus também vai se girar em torno do local sagrado. O que isso quer dizer? É muito importante que a gente saiba que os hebreus eles acreditavam na terra prometida, ou seja, que Deus, quando veio à terra, ele prometeu uma terra, ou seja, aquela terra é a terra onde os hebreus vão ficar e a terra prometida para eles, que lá eles vão prosperar. Só que no decorrer da história, pessoal, vocês vão perceber que os hebreus eles vão ficar buscando essa terra prometida. Eles vão estar num local, depois eles vão se deslocar para outro. Quando eles querem retornar aquele primeiro local deles, já tinha gente lá, e aí vai surgir uma guerra, enfim, e vai ter reflexo até a história de hoje em dia, que a gente tem hoje em dia, né? Aquele conflito entre árabes e palestinos é um conflito que vai ser originário dessa época aí. Então, vocês imaginem, a gente está falando de um conflito que a gente tem hoje no mundo, que deu origem a 2.000 anos antes de Cristo, tá? Então, são assuntos bem sérios que a gente tem que tratar e ver os motivos da gente estudar essa religião, tá? Então, essa busca pelo local sagrado vai se dar por vários momentos, e vários momentos o povo hebreu vai sair de um local, vai para outro, vai voltar, vai sofrer, vai caminhar e assim por diante, tá? Então, a gente tem na economia deles, eles eram um povo nômade, como eu falei para vocês, eles estavam em busca, né, sempre dessa terra prometida, e aí, então, eles vão se dedicar à agricultura, ao artesanato, ao comércio. O comércio um pouco menos desenvolvido, tá? O comércio não vai ser tão desenvolvido. O que eles vão fazer? Eles vão começar a vender algumas coisas que eles produziam, tá? Então eles acabam se tornando, para a gente, vocês sabem, a gente estudou na pré-história, para um povo se tornar, ter uma condição de agricultura, uma condição, né, de agropecuária, a gente precisa se fixar no local e cultivar. E isso torna, então, eles sedentários. Então, de nômades, eles viram sedentários através, né, da economia que eles têm que desenvolver para poder se manter e sobreviver, certo? E aí, passando para a sociedade. O período da história hebraica, como eu falei para vocês, é o mais extenso e ele vai ser dividido em 3 momentos no governo. O momento da sociedade patriarcal, o momento da sociedade da era dos juízes e a da era dos reis, tá? Esses slides eu não vou ler todos eles com vocês, até porque senão a nossa aula vai demorar muito tempo, e a aula de hoje é bem curtinha, né? Esses slides eu vou disponibilizar na aula junto com esse vídeo, e aí depois vocês podem fazer a leitura em casa, com tranquilidade, e também vou deixar as páginas do livro didático de vocês para vocês lerem e resolverem as atividades que eu vou deixar posteriormente, tá? Então, essas 3 eras, pessoal, elas vão ser bem divididas e bem específicas, ou seja, na primeira era, que era a era patriarcal, a sociedade ela estava dividida em algumas províncias, alguns chamados clãs, tá? Eram pequenos agrupamentos de pessoas que tinham um ancestral em comum, ou seja, alguém que era daquela família era em comum a todos eles, então eles tinham o clã da família tal, o clã do ciclano, né, o clã do fulano e assim por diante. Então, a organização em clãs facilitava que o quê? Que o patriarca, ou seja, o homem mais velho, o chefe da família, comandasse esse clã. Tá? Então, essa organização dos hebreus também, ela acaba facilitando muito essa questão do nomadismo deles, de saírem de local para local
em busca, né, de um território. O que vai acontecer? A Palestina, ela é um território, né, que é muito seco, né, ela não tem muitas chuvas, não tem, as intempéries não acabam interferindo muito, né, no clima lá, então eles sofreram, teve um período que o Vale do Rio Jordão apresentou uma seca absurda. E isso forçou, né, a essas pessoas saírem desses clãs e irem em busca de um local melhor. Então, a era patriarcal, ela vai se finalizar, pessoal, a partir do momento em que a gente tem o êxodo. O êxodo é um período onde a gente tem os hebreus saindo desse Vale do Rio Jordão, tá? dessa região onde eles estavam, e buscando um novo território. Quando eles buscam esse novo território, eles encontram o Egito, tá? Só que chegando lá no Egito, obviamente, né, o Egito já tinha uma formação bem específica com seus faraós, enfim, ao invés dos hebreus serem acolhidos pelos egípcios, eles vão ser escravizados. Então, o êxodo é a fuga deles, né, até a fuga do Egito, que eles vão acabar fugindo depois, porque eles vão se cansar de se tornarem escravos. Então, eles saem após a seca do Vale do Rio Jordão, vão até o Egito, né? Perdão. Lá eles são escravizados durante muito tempo e num certo momento eles decidem então voltar lá para o Vale do Rio Jordão. Isso dura em torno de uns 40 anos, tá, pessoal? Que eles, desculpa, 400 anos que eles ficam escravos dos egípcios, até eles decidirem então voltar para aquela terra prometida que está escrita na Bíblia, tá? E aí então a gente tem o êxodo, que é o chamado, né, a saída deles de volta para a terra prometida, e aí o início da era dos juízes, tá? Existe um líder chamado Moisés, tá? Esse líder, ele vai ter toda aquela história, né, bíblica, que vocês podem encontrar até mesmo videozinhos no YouTube sobre esse episódio, que é a abertura do Mar Vermelho, onde Moisés, com a Bíblia, ele acaba, né, solicitando a abertura do Mar Vermelho para passarem todos os hebreus, e aí depois, quando os soldados egípcios vêm atrás para capturar esses fugitivos, né, o Mar Vermelho se fecha e mata o exército egípcio. Então, essa história é contada, é uma história que está na Bíblia, né? E é uma história que conta, né, a trajetória desse povo, tá? Depois disso, né, acontece que Moisés e os hebreus caminham durante 3 meses, né, até o chamado Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Moisés tem uma visão, né, ele tem uma visão de Deus, uma conversa com Deus, e aí então ele tem uma missão sagrada de construir os 10 mandamentos, que é aqueles mandamentos que a gente tem, que a gente aprende na catequese. Eu, no caso, fiz catequese, eu aprendi lá os 10 mandamentos, né, da Igreja Católica, onde Moisés então escreve na placa lá todos os mandamentos que a sociedade tem que seguir, e ele tem a missão de levar de volta esses hebreus à terra de Canaã, que é a terra prometida, que é o local de onde eles saíram, lá do Vale do Rio Jordão, em busca de um território mais próspero para eles. Só que quando eles chegam lá, tá, o que acontece? São 400 anos que se passaram, né? E já existe um outro povo que tomou conta daquele território. E esse povo que tomou conta desse território, pessoal, são os árabes. E hoje em dia a gente tem um conflito muito sério entre então teve um período da nossa história dos ataques terroristas que aconteceram entre Israel, né, na Palestina ali, muito sérios, né, onde a gente tem uma briga muito séria, muito ferrenha entre esses dois povos. Então, quando os hebreus chegam nesse território, eles vão encontrar com os árabes, e lá eles começam então a brigar pelo seu território, tá? É claro que eu não vou dar a razão nem para um nem para outro, cada um tem a sua versão da história, mas que existe esse conflito até hoje, existe, tá? Quando eles chegaram lá, eles encontraram outros moradores na chamada Terra Prometida deles. A Era dos Reis é a última era que a gente tem dos hebreus, e aí a gente também tem um chamado, né, um novo martírio, digamos assim, para os hebreus passarem. Né? Israel vai ser dominada pelos assírios, né, que é um povo que a gente viu lá na Mesopotâmia, e aí o Nabucodonosor, que era o rei babilônico, vai então escravizar esses hebreus que estão ali e vai criar o chamado cativeiro babilônico. Isso aí vai demorar bastante tempo a se terminar, mas vai terminar quando os persas vão invadir, né, a Babilônia, conquistar a Babilônia, dando fim a esse martírio do cativeiro babilônico que os hebreus estavam escravizados. E aí então eles voltam de volta ao seu território, aquela terra prometida, já como os chamados judeus, porque eles estão em busca do reino de Judá.
e então eles já tomam uma nova nomenclatura. Então, os hebreus, pessoal, é o povo que deu origem à religião judaica, tá? Então, depois que vão ser perseguidos lá na Segunda Guerra Mundial e assim por diante. Então, percebam a importância que a gente tem em conhecer a história dos hebreus para os conflitos que a gente vê, né, no mundo contemporâneo, que a gente viu lá na Segunda Guerra Mundial, quando a gente teve o Holocausto, quando a gente vê esses conflitos lá no Oriente Médio hoje em dia, tá? Aí, dando sequência, a gente tem, né, o período o povo, desculpa, dos persas, tá? Os persas, eles vão ser também uma das mais importantes da antiguidade e eles vão ter a sua localização perto, né, no leste da Mesopotâmia, perto do território que hoje em dia é o Irã, tá? É o Irã. A língua persa hoje é a língua oficial do Irã e do Afeganistão, tá? Então, a religião deles não é a religião católica, eles têm a religião própria, que é a religião muçulmana, que depois de um tempo eles vão acabar se formando, né? E aí, então, a gente destaca hoje em dia, né, que os persas, eles vão fazer parte, né, de um dos maiores povos conquistadores, assim, digamos, da nossa história antiga, tá? Então, os persas, eles vão, além da Babilônia, eles vão dominar o Egito, os reinos da Fenícia, da Síria, da Palestina e grande parte da Grécia, tá? Então, os persas, eles vão ser um povo bastante guerreiro, assim como os assírios eram lá na época da Mesopotâmia, e vão conquistar muitos territórios. A economia deles, ela era basicamente da agropecuária, porque eles eram um povo sedentário, eles tinham uma mesma localização, eles não eram nômades, assim como os hebreus, que buscavam novos territórios. E aí, então, eles tinham o império baseado, pessoal, na economia do comércio, tá? Eles começaram a desenvolver o comércio, não foram tão fortes quanto os fenícios, que levaram o comércio além mar, mas eles tinham um comércio bem desenvolvido no território deles. E eles foram um dos primeiros povos a criar uma moeda, né? O Dário I era o governante da Pérsia, do Império Persa, e criou a moeda dárico, tá? Então, é um dos primeiros povos que cria uma forma de negociação, de comercialização de produtos, ou seja, fornecer um produto e receber em troca uma moeda. Isso ainda não existia, tá? A religião deles é uma religião bem diferente do que a gente tá vendo na antiguidade, mas é uma religião também politeísta. Eles tinham eles acreditavam em dois deuses, ou seja, o deus do bem e o deus do mal. Então, eles acreditavam somente nessas duas vertentes de deuses, tá? E o nome dessa religião era zoroatrismo ou mazdeísmo, tá? Então, era uma religião específica do povo persa, e então tratava-se de uma religião dualista, mas politeísta, ou seja, né, mais de um deus. Então, acreditava no Mazda, que era o deus do bem, e o Arimã, que era o deus do mal. Então, eles acreditavam no bem e no mal, nada além disso. Santos, enfim, isso aí não existia, né? Nem profetas, nem nada. Era só o deus do bem e o deus do mal, tá? Na sociedade dos persas, a gente vai ver a questão do artesanato e do luxo, né, sendo bem desenvolvida. Hoje em dia, a gente tem a cultura persa famosa pelos tapetes e pelas joias. Então, as joias persas e os tapetes persas, né, são bastante, como é que eu vou dizer, bastante valorizados no meio, né, como no mercado luxuoso. Então, hoje em dia, os persas ainda produzem, né, joias lindíssimas e também tapetes persas, até com alguns programas na TV que mostram os leilões que são feitos dos tapetes persas e são fortunas, pessoal. Tem tapetes que chega a custar 60 mil reais, 100 mil reais, quase com o valor, né, de um apartamento, de uma casa. Então, são coisas o mercado deles luxuoso é bem desenvolvido, tanto de pedra preciosa quanto de ouro e assim por diante, tá? Agora, passando para os fenícios, já finalizando, né, que são os três povos que a gente vai ver hoje, a gente vai ter, então, os fenícios, né, fazendo parte também de uma das maiores partes da Palestina, e hoje vai corresponder ao território do Líbano, da Síria e de Israel, tá? Então, vocês percebam que esses três povos, eles ficam toda naquela parte do Oriente Médio, tá? Na parte onde a gente tem, né, os maiores conflitos, digamos assim, a gente teve há um pouco tempo atrás, que não teve fim ainda, mas ela não está mais no seu ponto, acho que tão violento, mas que é a guerra da Síria, a guerra civil na Síria, que é o governo, que é a população contra o governo. Então, alguns conflitos, né? Existe até um documentário no Netflix, se vocês quiserem assistir, que eu recomendo, que é muito bom, falando sobre esse conflito da guerra civil na Síria, que é Os Capacetes Brancos, né? É um documentário muito interessante que mostra as organizações não governamentais tentando ajudar, né, a sociedade a conviver com aquela guerra que está acontecendo lá, tá?
Então, os fenícios, eles são conhecidos como o povo do mar, ou seja, são os responsáveis para ter o governo além-mar, tá? Eles vão ter tanto o governo quanto o comércio além-mar. Então, eles vão ser o primeiro povo a desbravar o oceano, ou seja, ter embarcações, construir barcos e sair vender os seus produtos, né, pelos continentes. E isso, pessoal, vai refletir muito nas sociedades europeias, nas sociedades aqui da América do Norte. Por quê? Porque a partir do momento que eles começam a comercializar além mar, começam a desbravar o mundo. E aí a gente começa a ter digamos, uma globalização, né, de informações. Os povos começam a se encontrar, começam a discutir, começam a comprar um do outro, e isso começa a levar, então, a um conhecimento muito mais amplo do que é o mundo e do que é a história. E também são bem famosos pelo desenvolvimento da astronomia. Por quê? Porque quando eles iam para o mar, eles acabavam se guiando pelas estrelas. Né? Então, a astronomia foi muito desenvolvida nesse momento, porque eles contavam, a contagem do tempo era feita através de quantas luas, né? Quantas as estrelas, enfim, que eles tinham que conhecer para poder se localizar. Porque naquela época não existia bússola ainda, né? A gente não tinha recursos tecnológicos para navegar. A economia deles, como eu falei, então a gente vai ter bastante a questão do artesanato, a questão da agricultura, né, e o comércio marítimo. Então, eles desenvolveram a questão marítima, porque a agricultura, a agropecuária, desculpa, ela não era muito bem, ela não dava muito lucro, porque era uma região muito montanhosa. E não tem como criar vaca, criar gado na montanha, né? Fica mais difícil. E aí, então, eles acabaram então, buscando outras alternativas para desenvolver a economia deles. E eles encontraram, então, essa forma de ir para o mar. Tá? Então, construíram grandes navios, né, com madeira e conseguiram expandir o seu comércio. Além disso, eles conseguiram fazer a troca, eles faziam a troca, né, da madeira. Foi o primeiro povo também que fez o vidro transparente. Eles conseguiram lá manipular a areia quente, enfim, construir o vidro transparente que acabou gerando como é que eu vou dizer assim, um fascínio dos outros povos em querendo comprar esse vidro. Então, as principais mercadorias que eles vendiam, né, nesse comércio marítimo era a madeira, né, o cedro, o vidro, marfim e corantes, tá? A religião deles também era uma religião politeísta, né? Ela era uma religião baseada em 3 deuses, que é esses nomes que estão ali embaixo, e ela era uma religião baseada em rituais de sacrifício de animais. Então, eles matavam animais em benefício dos seus deuses, tá? A sociedade, pessoal, ela vai ser bem interessante porque ela vai ter uma forma de organização diferente dos hebreus e uma forma diferente dos persas. Ela vai se chamar uma talassocracia, né? Por quê? Porque os homens que comandavam os territórios, eles eram pessoas que tinham domínio do mar. E Tassala quer dizer mar, né? E Kratia quer dizer força e poder. Então, talassocracia era a forma de governo deles, assim como os hebreus tinham a forma patriarcal, eles tinham a talassocracia, tá? A parte da cultura dos fenícios, pessoal, é o ponto-chave, eu acho, acredito, além da questão do comércio marítimo e da expansão marítima que eles dão um pontapé inicial, a gente tem a primeiro alfabeto. Daí vocês vão perguntar, prof, mas você falou que na Mesopotâmia, os sumérios é que criaram o primeiro alfabeto. Tudo bem, pessoal, eles criaram o primeiro alfabeto, mas com letras. Não com letras, eles criaram com símbolos. Foi o primeiro alfabeto com símbolos. Já os fenícios, eles criam o primeiro alfabeto com letras, com fonemas, ou seja, pequenas sílabas que já descrevem o que é o objeto, tá? Então, ele é digamos assim, o germe inicial, o embriãozinho do alfabeto que a gente tem hoje na nossa sociedade ocidental, tá? O alfabeto que a gente usa hoje. É claro que na parte oriental a gente tem um outro tipo, outro tipo de alfabeto. Mas a parte ocidental, a gente utiliza o alfabeto, né, com as letras, e a gente teve início, então, nesse alfabeto fenício, tá? Ele possuía 22 consoantes e, posteriormente, os gregos, lá na Grécia Antiga, que vão acrescentar as vogais. E aí que a gente tem o início, né, do nosso alfabeto em si, tá? Ele foi, o principal objetivo de criar esse alfabeto era para quê? Para facilitar as relações comerciais. Então, vocês analisem e percebam que tudo estava voltado à questão do comércio, né? E essa expansão marítima deles foi importantíssima para que a gente tivesse sucesso nessa parte da expansão marítima e posterior favorecimento da cultura fenícia, tá? Esses eram as principais características que eu queria mostrar para vocês. E agora eu vou comentar uma coisinha com vocês bem importante,
sobre a questão dos hebreus, pessoal. A questão dos hebreus, eu já falei que a importância dos fenícios para a gente foi a expansão marítima, dos persas a gente tem a questão do luxo, né, dos tapetes famosos e tal. E a importância dos hebreus que eu quero dizer para vocês é que depois, quando a gente tem o fim do Império Hebraico, a gente tem um episódio chamado Diáspora. A diáspora é quando os hebreus são forçados a se dissipar pelo mundo, tá? Então, eles não conseguem de volta a Terra Prometida. Até hoje, né, existem sanções da ONU, enfim, que criam, né, tentam criar um ambiente próspero para os hebreus e ainda assim não conseguem. Então, em 1948, no final da Segunda Guerra Mundial, depois que os judeus sofrem tudo aquilo que eles sofreram na mão dos nazistas na época do Holocausto, em 1948, a ONU cria o Estado de Israel. Só que ele cria o Estado de Israel no território da Palestina. E isso gera aquele conflito que eu falei para vocês entre árabes e palestinos, tá? Então é muito importante que a gente tenha noção disso. Até foi criado o chamado Muro das Lamentações, que é um muro onde as pessoas vão lá rezar, é um local de respeito aos ancestrais, dos judaicos, né? Mas é um muro muito famoso, que se botarem na internet vocês vão ver. É um muro onde as pessoas colocam pequenos papeizinhos, assim, né? Como se fossem uns post-its que a gente tem, né? Assim, né? Com rezas, enfim, com pedidos. Eles dobram e colocam nas festinhas do muro, assim, onde tem, né? O muro tem dos tijolinhos, vai se colocando ali algumas preces, algumas orações, enfim. Então, esse Muro das Lamentações é um muro onde as pessoas vão lá rezar e pensar numa sociedade mais pacífica, porque os hebreus, desde o seu início, eles são um povo que sofre. Primeiro, eles sofrem com a seca. Depois, eles fogem da seca no Êxodo e vão parar no Egito. Chegam lá no Egito, são escravizados. Sofrem um monte, fogem de lá e conseguem chegar ao território de Canaã. Chegando lá, eles encontram novos donos da terra, digamos assim. Saem de lá, são escravizados pelos babilônicos. Fugindo dos babilônicos, eles são chamada diáspora, que eles se dissipam pelo mundo e acabam se perdendo, digamos assim, das suas origens. E aí, na volta lá, chega na Segunda Guerra Mundial, são perseguidos pelos nazistas, são mortos no Holocausto, né? E aí, em 1948, é criado o Estado de Israel, mas também continuam com conflito com os árabes. Então, é um povo extremamente sofrido e até hoje em dia, né, as pessoas acabam tendo essa dívida histórica com os judeus, tá? Então, as páginas do livro para vocês lerem sobre esse assunto que a gente tratou hoje, da página 80, tá? Isso aqui tudo eu vou colocar no Classroom, mas eu vou falar para vocês agora, para quem já tiver com o livro aí para dar uma olhada. Na página 80 até a página 88. Tá? Então, são 8 páginas que fala sobre os hebreus, os fenícios e os persas. E aí, depois, eu vou deixar para vocês a atividade do livro aqui, tá? Atividade número 1, que vocês vão ter que fazer hoje, depois dessa nossa web aula, tá, pessoal? Então, a aula de hoje foi bem curtinha, não era uma aula muito extensa, até porque eu sei que vocês tiveram uma aula hoje de manhã já, né? A gente não pode também estar forçando vocês a se cansarem, os pobrezinhos que devem estar cansados dessas aulas, mas a gente vai, então, vou deixar essa linha lá para vocês no Classroom, vocês vão fazer, é uma atividade só, tá? Bem curtinha, bem tranquila, vocês vão lá, vão fazer a atividade, responder, marcar como concluída, e depois, mais à tardinha, eu acho, eu vou gravar o vídeo da Mesopotâmia, vou deixar a atividade 2 lá. É só assistir o vídeo, que vai ter em torno de 10 minutinhos, assiste o vídeo, marca como concluída e tá ok, tá? Então, pessoal, a gente teve agora, nessa semana, a entrega das atividades de agosto. Provavelmente, na semana que vem, a gente já vai começar a solicitar as entregas das atividades de setembro e assim por diante. É importante, pessoal, entregar, por quê? Porque há a previsão da gente retornar às aulas de 28 de outubro. Retornando às aulas, a gente vai ter que encontrar formas de avaliar vocês, né? Avaliar de que maneira? Ainda não sei. Vai ser prova, vai ser teste? Não sei. Mas a gente vai ter que encontrar uma maneira de avaliar todos vocês, tá? A gente vai ter que encontrar uma maneira de avaliar todos vocês. Tendo uma avaliação, alguma coisa assim, a gente vai precisar ter as atividades entregues. Então, por favor, pessoal, quem não está em dia com as matérias, com as aulas, começa a se organizar para não deixar acumular, chegar lá no final do mês que vem e a gente ficar, né, louco atrás da atividade. Então, comece a se organizar aos pouquinhos. Às vezes, se vocês deixam acumular, se torna muita coisa, mas se vocês fazem tudo rapidinho, não tem problema. Certo? Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto da aula quanto do Google Classroom, que vocês necessitarem, me chamem no WhatsApp que eu vou responder vocês. Tá bom, pessoal? Um bom final de semana para vocês.
Aproveitem, estudem bastante, né? E se divirtam um pouquinho também, que nem só de estudo se vive, tá? Beijo a todos. Tchau, tchau.